Hoje é 5 de dezembro de 2018, manhã alegre, contente. O cronista recebe de Antônio Sérgio Alfieri de Moraes Pitombo uma obra alentada, que é a edição dos trabalhos que Sérgio Marcos de Moraes Pitombo permitiu e que a posteridade lesse, porque Sérgio Marcos era um professor de direito extravagante, extraordinariamente benquisto, inclusive por alunos e alunas, que tinha o extravagante arremedo de deixar suas coisas escondidas nas gavetas, as dele e de seu mestre na mocidade, Canuto Mendes de Almeida. Canuto escrevia muito e deixou pouco. Sérgio Marcos escreveu também muito e publicou pouca coisa, obrigando o filho, também jurista exponencial, o filho Antônio Sérgio Alfieri de Moraes Pitombo, a pesquisar aquela obra difusa, organizá-las, colocá-las equilibradamente dentro de uma edição perfeita e editá-las agora. Este cronista não pôde ir ao lançamento. Antônio Sérgio teve a elegância de lhe mandar um exemplar ontem à noitinha, vendo-se seu pai, como este cronista o conheceu, jovem com aquele bigodão. Sérgio Marcos de Moraes Pitombo era excentricamente irônico. Dir-se-ia carinhosamente irônico quando criticava um ou outro trabalho de seus alunos e colocava no texto das dissertações postas a exame aquelas vírgulas muito grandes onde deveriam estar e onde não estavam, com uma caneta de ponta muito grossa. Não era uma esferográfica, era quase, mas a ponta era grossa e muito basculante sobre as imperfeições dos discípulos. Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, com aquele bigodão, se o deixasse crescer, a bigodeira ou o bigode se transformaria em alguma coisa culturalmente daliniana e genialmente daliniana. Este escrivinhador teve a honra e o prazer de trocar durante muitos anos amizade e afeto com Sérgio Marcos de Moraes Pitombo. Não só naqueles aspectos ditos com as suas obras e excertos doutrinários, dogmáticos, mas sim naquele velho pedaço de São Paulo, lá perto da chamada Rua das Noivas, na loja de antiguidades de Simão Werner, que era nosso amigo muito fraterno e continua sendo amigo meu e de Antônio Sérgio, porque está vivo e bastante, embora encerrando suas atividades na Rua das Noivas. Lá, Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, que colecionava anjos barrocos, notadamente imagens de Nossa Senhora da Santa. Lá, Sérgio Marcos procurava aquelas coroas que deviam encerrar ou deviam sobrepor-se na cabeça dos anjos ou das anjas e que faltavam muitas vezes às obras que comprava, segundo consta. Essas
imagens de Nossa Senhora ou de santos barrocos bem adquiridos se encontram com Antônio Sérgio num lugar qualquer muito escondido e posto sob a vigilância daquele descendente também versado na arte sacra e em outros aspectos dos santos e dos pintores bem diferenciados. A tarefa agora é de tecer considerações sobre o conjunto de escritos de Antônio Sérgio e de seu pai. Quanto àquilo que Antônio Sérgio escreveu, o que manda também a este cronista merece uma apreciação mais sincrética, mais ortodoxa e menos complexa, porque é um trabalho menos encorpado, embora igualmente diferenciado. Quanto a Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, o cronista prefere examinar a sua vida antes que outros, mais conspícuos, quiçá, examinem o trabalho. A foto de Sérgio Marcos de Moraes Pitombo está aqui, na primeira capa deste volume, que é avantajado. E a contracapa acentua que se cuida de um material importante para se reavivar o pensamento que ele, Rogério Lauria Tucci, também muito distinto professor de processo penal, reavivar o pensamento que ele e Rogério Lauria Tucci impulsionaram a contar das ideias originais de Joaquim Canuto Mendes de Almeida, que também pensou muito, prelecionou muito e escreveu pouco, escrevendo, deixando à posteridade um livrinho muito enxuto, que este cronista de vez em quando precisa ler para reavivar a sua memória e a sua crença nos princípios democráticos que devem reger esta nação. Então, este cronista vai deixar a outros o exame sistemático da obra de Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, bastando dizer que há algum tempo atrás disse a Antônio Sérgio que era preciso rever, catalogar, organizar e estabilizar aqueles escritos de seu pai, postos em gaveta, paralelamente a outros escritos do velho Canuto, ambos os textos de um e de outro abraçados, como se não quisessem aparecer à posteridade. Dizia este antigo marujo da advocacia criminal, Antônio Sérgio, é preciso que você ponha no mundo os escritos do seu pai, porque eles não podem envelhecer ocultos ao exame e à ponderação daqueles que vêm por aí. E Sérgio Marcos de Moraes Pitombo teve no filho a continuação dos exemplos que deixou e que são exibidos agora aos estudiosos e também àqueles que românticos como este escriba se prendem mais à figura de Sérgio Marcos primeiro do que aos estudos que Moraes Pitombo nos deixou.
tocante à imagem posta neste volume primorosamente feito e discretamente organizado, como era do feitio do pai, e também se prolonga na habitualidade do filho, tocante a Sérgio Marcos. Este cronista prefere dizer que o conheceu bem quando ambos eram moços, e Antônio Sérgio, que já prenunciava o jurista em que se transformou, um dos melhores que o Brasil tem. Antônio Sérgio era um menino, ainda precisando de mãos ao auxiliarem a atravessar as ruas, lá na Rua das Noivas, em São Paulo, onde nosso amigo comum Simão Werner, dono de uma loja de antiguidades, onde nos esperava aos sábados para uma conversa que às vezes se prolongava até um almoço nas proximidades, na parte velha de São Paulo, onde nós apostávamos os dois, Sérgio Marcos e este cronista, sobre a idade de construção de um ou outro edifício daquele outro lado, do outro lado do Bexiga, onde, com bastante realidade, tinha especificação também a chamada Casa Verde, originadora, inclusive, daquele bairro hoje chamado Casa Verde. Segundo a crônica, a Casa Verde era uma chácara pertencente a um fazendeiro ou um chacareiro da região que pintara a casa principal, a casa sede, de verde. E lá habitavam moças muito bem comportadas, por sinal, que de vez em quando a mocidade visitava para uma tertúlia agradável. A origem do bairro da Casa Verde, de acordo com a crônica daqueles que conhecem bem a história da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ali, o escriba Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, Simão Werner, o judeu sagrado, e o filho, Antônio Sérgio Alfieri de Moraes Pitombo, iam passar de vez em quando um pedacinho do sábado, antes e às vezes até depois de um almoço fraterno. Sérgio Marcos de Moraes Pitombo deixou muita saudade, deixou escritos muitíssimo importantes, inclusive para a história do processo penal brasileiro, quando escreveu, por exemplo, sobre as algemas, que hoje é um texto repetido muitas vezes por aqueles que se preocupam com o endurecimento político da repressão penal na nossa nação. O escriba teve a oportunidade de estar com o Sérgio Marcos numa época difícil à saúde deste processualista respeitadíssimo e desse amigo carinhosamente lembrado. E mesmo naquela oportunidade do terceiro terço da vida, Sérgio Marcos de Moraes Pitombo ainda sorriu, aquele sorriso irônico, com aqueles bigodes sempre bem aparados, dizendo: Paulo Sérgio, eu às vezes me entendo como se eu fosse um vampiro de tanta transfusão de sangue que estou
recebendo. E ainda teve um dos seus sorrisos largos e angelicalmente postos à posteridade e à lembrança dos seus amigos. O livro está aqui, a quem quiser lê-lo, e aos processualistas penais clássicos, para que o examinem e relembrem passagens que são muito importantes para a história e para o futuro do processo penal brasileiro. Ao escriba que quer deixar a lembrança do professor emérito e do amigo que se foi, ao colega que é simples escrivinhador do direito processual penal, fica aqui, durante muito tempo, em cima da mesa, esta obra em processo penal de Sérgio Marcos de Moraes Pitombo. Dia desses, quando tiver sossego, brevidade e coragem, este escriba vai buscar uma caneta assemelhada àquela de Sérgio Marcos e vai procurar, para bem fixar na memória, o retrato daquela obra que ele nos deixou. E lá na Vevá.